Olá, gente. Boa tarde. Hoje são 5 de fevereiro e nós estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo acerca da nova ordem mundial, a introdução à nova ordem mundial. E eu quero logo iniciar no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é muito importante para você entender o que é a nova ordem mundial. Nós vamos estudar o Apocalipse capítulo por capítulo. Então, o capítulo 1º do livro de Apocalipse, eu quero ler para você o prólogo, porque é a base do nosso estudo hoje. O prólogo diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós podemos observar nesse primeiro capítulo, nesse prólogo, que o livro de Apocalipse ele é chamado de revelação, né? Revelação de Deus, né, que revelou aos seus servos. Então você, a partir de hoje, você já não vai dizer mais que o livro de Apocalipse é um livro difícil, ninguém consegue entender, porque nós acabamos de ler que é revelação. Então, irmão, você, né, a partir de hoje, começa a compreender os mistérios revelados por Deus. Então João estava ali na ilha de Patmos e veio, né, Jesus se apresentou aí. Nós vemos nesse capítulo 1 que ele é visitado por Jesus e que também pela noiva. É apresentada a noiva, a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então aqui no versículo 17, né, no versículo 17 diz assim: quando o vi, Jesus se apresentando ali, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E mais na frente, ele diz assim, 19: escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas irão de acontecer. Aí ele começa já revelando, né, o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Igreja é a noiva do Cordeiro. Então, nós temos aqui 2 personagens, né? Que é Jesus, né? O Espírito de revelação. Na verdade, o Espírito Santo vem sobre, o Espírito de profecia vem sobre João, e ali ele tem a revelação das coisas que irão acontecer. Então o livro de Apocalipse, ele ainda não aconteceu, né? Porque muitos, já falei isso aqui, que muitos na internet, eles não, porque o livro de Apocalipse, as profecias se cumpriram ali no Império Romano, mas não é dessa forma, né? Nós estamos observando que gradativamente
os acontecimentos estão vindo à tona. E nós precisamos estar atentos, guardando o que está escrito. Se você guardar o que está escrito, quando começar a acontecer, você já vai ficar atento. Você não vai passar despercebido por você, porque você mantém acesa, esse conhecimento, essa exortação, essa palavra de revelação. Então, esse vídeo justamente é para despertar você. Esse primeiro capítulo é um despertamento para nós. É revelação para nós, não é algo difícil de entender, de dizer, eu não consigo entender. Porque uma coisa que você deve guardar também é que o livro de Apocalipse tem um sentido literal, ao pé da letra, e um sentido figurativo. Você tem que ter isso em mente. Ou seja, um sentido espiritual e um sentido natural. Então, para você compreender o sentido espiritual, você tem que ter fé. Porque está escrito que o homem natural, ele não consegue entender as espirituais, porque as coisas se discernem. Parece loucura. Mas é necessário você se revestir do homem espiritual para entender o livro de Apocalipse. Porque Jesus, quando veio, ele falava através de parábolas. Parábolas é um sentido figurativo. E muitas pessoas, elas não conseguiam compreender. Por quê? Porque não havia interesse. Mas os discípulos, depois eles procuravam Jesus e diziam, olha, explica para nós qual é o significado do que você falou. Então é necessário você ter interesse para saber o significado, o sentido do livro de Apocalipse. Tem um sentido figurativo, que nós vamos observar depois, eu vou explicar para vocês. Quando aparecer um sentido figurativo, eu vou dizer, olha, você está falando por figuras, de uma forma natural. Quando aparecer o sentido espiritual, eu vou falar também, vou chamar a atenção para você também. Você está falando agora, né, no sentido figurativo, ou seja, espiritual. Vai ver forma natural, literal, ou figurativo, espiritual. Ok? Um abraço para você. E aguarde meu próximo vídeo. Nós vamos passar para o capítulo 2 do livro de Apocalipse.